Tá bom. Tá bom. Joga pro Luiz. Não é coordenador, é assim, né? Se quiser, eu falo, tranquilo. Mas você entrega o relatório para você, não. Eu presumo que isso aqui é o melhor que você pode fazer. Deixa eu vou dar uma olhada isso aqui. Vai participar desse mulher. Vamos lá, então? Vou te avaliar por esse relatório. Presumo que está aqui é o seu melhor, né? Isso. Deixa eu dar mais uma olhadinha. Acho que posso melhorar. Amanhã para entregar? Bom, vamos lá. Boa noite a todos, os presentes aqui. Então, hoje, voltando aí com as reuniões da UTI, voltando presencialmente, que é bem legal. Então, você que está aí na internet, vem para cá, que a interação é muito bacana. Voltando com essa interação e, mais especial ainda, com uma aula espetacular do Dr. Tiago. Dr. Tiago, médico coordenador da UTI do Vila Nova Star e também da Oncologia e Neurologia do São Luís Itaim, também professor assistente da disciplina de Nefrologia do ABC. Para a gente hoje falar um pouquinho aí o tema da aula, plaquetopenia, o que pensar, e deixar ele com esse tema, mas também agradecer o Marcos, nosso coordenador aqui da UTI do 9 de julho, e Fabiano, da Sanofi, aí também sempre ajudando a gente, apoiando, dando esse suporte. Muito obrigado a ter aceito nosso convite. Eu já assisti uma aula no congresso no passado, eu sei que é espetacular. Obrigadão. Obrigado, Luiz. Obrigado, a gente vai conversar um pouquinho sobre... Na verdade, assim, o tema era plaquetopenia, e pensando um pouquinho sobre o tema plaquetopenia, o que poderia interessar para o médico intensivista? Então, a plaquetopenia no nosso dia a dia entra mais como uma disfunção orgânica, alguma coisa induzida por medicamento, PTI ou trombocitopenia induzida por medicamentos, CIVD, mas acho que um diagnóstico diferencial, que é muito importante a gente ter em mente, que vem junto do quadro laboratorial e quadro clínico, são as microangiopatias trombóticas. Então, acho que o foco desses próximos 40 minutos que eu vou conversar com vocês é o que a gente, como médico intensivista, tem que estar atento na hora de fazer um diagnóstico diferencial sindrômico das microangiopatias trombóticas e minimamente como navegar no diagnóstico etiológico dessa condição. Então, eu tenho um conflito de interesse, né? Então, recebi honorários médicos pela Sanofi, mas o foco da minha apresentação não é nenhum tratamento medicamentoso, é único exclusivamente no diagnóstico em si, tá? Então, dentro da nossa agenda, falar um pouquinho sobre como ocorrem as microangiopatias trombóticas, como navegar em seus diagnósticos diferenciais, qual a apresentação delas no ambiente do doente crítico e guiar o processo de tomada de decisão final para a gente. Então, o que são as microangiopatias trombóticas? As microangiopatias trombóticas nada mais são do que um diagnóstico sindrômico. Então, por diversos mecanismos, a gente vai ter a lesão... Não sei se você consegue ver aqui, deixa eu ver. Aqui. Desculpa, pessoal. Enfim. A gente vai ter a lesão endotelial, e essa lesão endotelial, ela vai culminar clinicamente, laboratoriamente, com 3 coisas: anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia e lesão de órgão-alvo. Então, independente da etiologia da microangiopatia trombótica, são esses 3 pontos que vão acontecer. Anemia hemolítica microangiopática, a gente vai discutir quais são os marcos laboratoriais dessa condição, a trombocitopenia e a lesão de órgão-alvo, tá? E aí você fala assim, o que leva essa lesão endotelial? Depende do mecanismo fisiopatológico. Então, por exemplo, se a gente está conversando sobre PTT, a gente está conversando sobre a deficiência de uma proteína chamada Adams TS13, que é quem é responsável pelo crivar o fator de von Willebrand, que é responsável pela agregação plaquetária. Então, essa seria a fisiopatogenia da microangiopatia trombótica secundária à púrpura trombocitopênica trombótica, a PTT. Mas você não, qual que seriam os outros mecanismos? A gente tem o mecanismo da CHU clássica. Então, você tem classicamente a intoxicação pela Escherichia coli, aquela O157, H7, que produz a chigatoxina, e aí você tem a lesão endotelial, e a partir da lesão endotelial, anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia e lesão de órgão-alvo.
Então, PTT, CHU clássica. Mais recentemente, nos últimos 20 anos, vem se descobrindo um mecanismo de alteração do sistema de complemento. E o sistema de complemento da gente é como se fosse a cascata de coagulação. A gente está constantemente ativando e desativando, ativando e desativando. Em algumas pessoas, a gente tem deficiência do fator de inibição da via de complemento. Fator H, fator I, e o sistema de complemento começa a ser hiperativo. Esse sistema de complemento hiperativo vai levar à lesão endotelial e, consequentemente, anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia e lesão de órgão-alvo de onde isso ocorra. Essa é chamada CHU atípica, ou CHU mediada por complemento, né? Um grande diagnóstico diferencial que a gente tem na terapia intensiva, que também acontece, lesão endotelial, anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia e lesão de órgão-alvo, é a CIVD, né? Que é um dos diagnósticos diferenciais das microangiopatias trombóticas, e a gente vai mostrar minimamente como diferenciá-las, né? Outras questões que podem acontecer, síndrome HELP, mesmo mecanismo fisiopatogênico, SAF catastrófica, mesmo mecanismo fisiopatogênico, crise renal esclerodérmica, mesmo mecanismo fisiopatogênico, né? E aí, culminando com essa tríade de anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia e lesão de órgão-alvo onde pode acontecer. Acho que deu um pau aqui. Acho que deu pau aqui. Agora foi. Deixa eu ver se eu me ambiento com a... Agora foi. Então tá bom. Então, microangiopatias trombóticas. Não estou apanhando, não vou conseguir, pessoal. Anemia hemolítica microangiopática. E o marco da presença de anemia hemolítica microangiopática são os esquizócitos. O esquizócito nada mais é do que aquela hemácia que vem no meu vaso, encontra uma obstrução e ela é fragmentada, né? Então, vem do grego que é fragmentação, esquizo. E aí eu acho essas hemácias fragmentadas na periferia. Então, você perguntava, assim, o paciente que tem o quadro clínico, quadro laboratorial de uma anemia hemolítica, DHL aumentado, bilirrubina indireta aumentada, aptoglobina consumida. Aonde que está esse mecanismo de lise dessa hemácia? Se tiver esquizócito na periferia, provavelmente o nome da sua anemia hemolítica é uma anemia hemolítica microangiopática, que é a presença do esquizócito na periferia, que são essas hemácias fragmentadas, tá bom? Então, elevação de DHL, elevação de bilirrubina indireta, e aqui é interessante, depois a gente vai até mostrar um caso da sensibilidade da elevação de bilirrubina indireta. Às vezes você pode ter aumento de DHL, consumo de aptoglobina, esquizócito na periferia e sem hiperbilirrubinemia, tá? Queda de aptoglobina e a presença de esquizócito. Então aqui só para martelar na cabeça de vocês os 3 componentes da microangiopatia trombótica. Trombocitopenia, lesão de órgão-alvo, onde isso pode acontecer, e aí depois aquela clássica diferenciação de PTT acometendo mais sistema nervoso central e síndrome hemolítica urêmica acometendo mais alteração renal. E anemia hemolítica microangiopática, tá bom? E aqui, então a gente conversou um pouquinho, falou assim, então, Thiago, o que é o diagnóstico sindrômico da anemia hemolítica microangiopática? A tríade que a gente comentou, decorrente de uma lesão endotelial, e essa lesão endotelial decorrente de diversos mecanismos. Quais os fatores etiológicos? PTT, CHU clássica, também em alguns lugares chamado stack CHU, CHU mediada por complemento, CHU mediada por transplante de medula óssea, principalmente o halogênico, CHU induzida por drogas ou outros tipos de MATs que estão aqui. Entre elas, CIVD, crise renal esclerodérmica, síndrome HELP. Aqui a gente tem, anedoticamente, aí a hiperhomocisteínemia, deficiência de vitamina B também como uma das causas mais raras. Mas aqui, só esse organograma para dizer que uma vez que você chega nesse diagnóstico sindrômico, você tem que correr atrás do tratamento e do diagnóstico assertivo etiológico. E do tratamento, o que é mais perene aqui? Quais dessas situações vocês acham que tem maior risco que você tem que correr para tratar? Então, se a gente pegar a década de 60, 70, tudo, a gente tinha mortalidade de PTT batendo 90%, 95%, né? E aí depois teve o marco de transfusão de plasma em grandes volumes e plasmaférese mudando a realidade dessa situação.
Então, o grande diagnóstico diferencial é a gente chegar no diagnóstico sindrômico de microangiopatia trombótica, saber o que a gente está atuando e quão rápido a gente tem que ser para instituir o tratamento da PTT. Né? E depois a gente vai conversar um pouquinho sobre o papel do Plasmix Score nessa linha de raciocínio. E aqui, meio por figuras assim, o que acontece com a PTT? Então, a gente tem aqui os eritrócitos, as minhas plaquetas, o meu fator de von Willebrand e o meu Adams TS13, que é responsável por quebrar esse fator de von Willebrand. A partir do momento que eu tenho a deficiência desse fator de Adams TS13, eu deixo de clivar esse fator de von Willebrand e esse é o mecanismo fisiopatogênico da microangiopatia trombótica. E o meu eritrócito, quando passa por esse microtrombo, ele é fragmentado, levando à presença de esquizócito na periferia. Tudo bem, pessoal? Ficou bem sedimentado esse conceito? Perfeito. Né? E aí, aqui, em uma maneira mais ilustrativa da fisiopatogenia da PTT, tá? Então, aqui, mais uma vez, meu fator de von Willebrand, meu Adams TS13, aí você começa a entender, fala assim, não, se o mecanismo de fisiopatogênico da PTT é deficiência de Adams TS13, o meu tratamento ele vai contemplar o quê? Eu retirar o anticorpo anti-Adams TS13 do meu organismo e repor Adams TS13. Esse é o racional fisiopatogênico da plasmaférese. Se o meu Adams TS13 está sendo consumido por uma produção de anticorpo, o mecanismo é suprimir isso com ou antilinfocitário ou corticoide para diminuir essa fisiopatogenia. E mais recentemente, uma droga chamada caplacizumab, que ela inibe a interação entre o fator de von Willebrand e suas plaquetas. Né? Esse seria o mecanismo do caplacizumab no tratamento da PTT. Mas, independente do como estiver acontecendo, como você vai tratar, vai acontecer o quê? Anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia e lesão de órgão-alvo. Na STEC-SHU, então, a síndrome hemolítica urêmica induzida pela Escherichia coli produzida pela chigatoxina. Lesão endotelial, ativação de cascata de coagulação, trombo microvascular, quando passa a hemácia, anemia hemolítica microangiopática. Como o mecanismo fisiopatogênico é a invasão antigênica, o tratamento é único exclusivamente de suporte para essa condição, levando a anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia e lesão de órgão-alvo. SHU atípica, né? Ou SHU mediada por complemento. Tenho esse conceito do sistema de complemento estando ativado e desativado, ativado e desativado. Em algumas pessoas, a deficiência de fatores de regulação inibitórios, principalmente fator H e fator I. Então, eu tenho uma hiperativação dessa cascata de complemento, levando clinicamente a anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia e lesão de órgão-alvo. Só que o tratamento dessa situação seria o quê? A inibição do meu sistema de complemento. E aqui entra uma das drogas que é o inibidor de C5, que é o eculizumab. Então, se as duas situações, PTT e SHU, mediada por complemento, ela tem um mecanismo fisiopatológico diferente, qual que seria uma maneira laboratorial de diferenciar as duas? A atividade da minha Adams TS13. Quer dizer, se eu tenho um paciente com anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia e lesão de órgão-alvo e deficiência da atividade de Adams TS13, até que se prove o contrário, eu estou diante de uma PTT. Se eu tenho um paciente com anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia, lesão de órgão-alvo, mas atividade de Adams TS13 normal, provavelmente estou diante de uma síndrome hemolítica urêmica. Existe a questão clínica de acometimento do sistema nervoso central mais prevalente em PTT e a questão de acometimento renal mais prevalente em síndrome hemolítica urêmica. E a gente vai mostrar mais ou menos umas coortes que mostram que acometimento do sistema nervoso central acontece por volta de 70% dos doentes e rim por volta de 50% dos doentes da PTT, mas as duas lesões são frequentes. Então, navegando um pouquinho na nossa linha de raciocínio, pessoal, se eu tenho a tríade que a gente está martelando aqui, uma história clínica que eu tirei e a presença de atividade de Adams TS13 dosada,
eu consigo diferenciar o fator etiológico e guiar o meu tratamento. Só que isso tudo demanda tempo. Quer dizer, você não vai chegar ao paciente e falar assim, doutor, eu tô aqui, eu tenho uma anemia hemolítica microangiopática, meu rim está começando a falhar e meu Adams TS13 está por volta de 5% de atividade, tá bom? Pode fazer a plasmaférese aí que você está acertando. Você tem que chegar ao quê? Fazer o diagnóstico sindrômico, entender que a principal condição que vai matar esse cara é a PTT, instituir a plasmaférese até que chegue o seu arsenal diagnóstico para você tomar um processo de tomada de decisão para que lado que você vai caminhar. Aqui, a microangiopatia trombótica induzida por droga. E aqui lembrar, mesmo quando a gente não conversa sobre microangiopatia trombótica, pessoal, quando a gente está falando sobre trombocitopenia induzida por medicamento, tem o mecanismo autoimune e o mecanismo não imune. Então, o imune, você é exposto àquela droga, produz anticorpo contra a plaqueta, e aí você tem um mecanismo de trombocitopenia. Ou um mecanismo único exclusivamente não imune, tá? Mas saber que algumas drogas, elas são correlatas com trombocitopenia por mecanismo imune levando a MAT. Quais são as mais descritas? Bactrim, quinolonas, metronidazol, alguns antirretrovirais, né? E outras não induzidas por mecanismos imunes, né? Anticonvulsivantes, algumas drogas recreativas, imunoglobulina intravenosa, né? Levando ao quê? Anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia e lesão de órgão-alvo. Quão frequente é isso, pessoal? Então, aqui é um trabalho publicado em 2022 mostrando mais ou menos a prevalência dessas condições. PTT, 3 a 6 por milhão anualmente. STEC-SHU, 6 a 170. Se você avalia a população pediátrica, isso quase que dobra de prevalência. SHU, chamada SHU atípica, 0,2 a 2 por milhão anual, né? PTT hereditária, 0,4 a 1. Microangiopatia trombótica por transplante de medula óssea, acometendo de 3 a 20% dos casos de transplante de medula óssea. E sem relatos aqui de descrição de incidência em MAT induzida por medicamento. Tudo bem, pessoal, até agora? Então, depois vocês interrompam aí. E aqui é um dado interessante, que é uma publicação em 2019, trazendo uma série de coortes, dizendo qual que é a característica de pacientes com púrpura trombocitopênica idiopática. E desse monte de dado, o que eu queria ressaltar para vocês é o acometimento do sistema nervoso central, que é o que é mais frequente, por volta de 70%, 80%, quase 90% em algumas séries, e acometimento renal com menor incidência, 40%, 60% do acometimento, tá? E aqui tem uma outra publicação também, mas voltando aqui. Mas basicamente com o mesmo dado, né? 60%, 80% de acometimento do sistema nervoso central, acometimento renal em 40%, 30% das vezes, né? Juntando toda a literatura em relação a quadro clínico, a gente tem que 80% dos casos de microangiopatia trombótica elas se manifestam com essa tríade clássica de apresentação, 50% com lesão renal aguda, 60% acometimento neurológico, 20% deles com crise convulsiva. E aqui é importante só diferenciar acometimento urêmico nesse paciente que já tem insuficiência renal, são duas coisas distintas, e 20% com febre, tá bom? E aqui é interessante, pessoal, você fala assim, então onde que a gente está navegando nessa aula? A gente conversou um pouquinho sobre quadro clínico e laboratorial, diagnósticos diferenciais etiológicos, características clínicas. Para o intensivista, o principal diagnóstico diferencial dessa situação é o quê? CIVD. Aí você fala assim, mas então como é que a gente diferencia basicamente CIVD? A chave está em alteração do seu sistema de coagulação. Então, se você tem prolongamento de sua via de coagulação, principalmente aqui via intrínseca, consumo de fibrinogênio, aumento de dedímero, provavelmente você está diante de uma CIVD e não de uma microangiopatia trombótica pura. Tanto é que quando você vai ver aquele Plasmic Score, que a gente vai mostrar para vocês, o Plasmic Score é um score de processo de tomada de decisão rápida para ver qual é a probabilidade do seu Adams TS13 vir baixo. Um dos pontos é se você tem um INR normal. Se você tiver um INR normal, você ganha pontuação favorável a ser PTT. Tá bom? Então, no dia a dia, você fala assim, Thiago, tudo bem, mas eu estou diante de um paciente aqui que tem acúmulo de disfunções orgânicas.
Sofá neurológico positivo, alteração de fígado, alteração ventilatória e plaquetopenia. Cara, esse cara é um cara com microangiopatia trombótica, putz, provavelmente se ele tem um quadro clínico sugestivo, hipofibrinogenemia, aumento de dedímero e alargamento do seu coagulograma, provavelmente isso está mais a favor de uma CIVD do que uma microangiopatia trombótica / PTT. Faz sentido isso, pessoal? Legal. Caminhando um pouquinho do porquê que é importante a gente ter o diagnóstico assertivo, pessoal, isso aqui é só uma linha do tempo mostrando que uma das primeiras relatos de casos sugestivos de microangiopatia trombótica, eles são da década de 20. Então, você passa a década de 20 até a década de 50, quando a primeira vez o termo síndrome hemolítica urêmica foi usada. Então, você demorou aqui quase 40 anos para você começar a publicar sobre a situação. E olha os últimos 40 anos do que a gente vivenciou, né? Então, os últimos 40 anos, ele começa a ter um refinamento do mecanismo fisiopatogênico dessa situação, né? O primeiro caso descrito aqui de Escherichia coli O157H7 foi em 1983. Ó. Os anos 2000 trouxeram o quê? Um entendimento do mecanismo da via de complemento desses pacientes, né? E o dado que mudou a evolução aí da PTT, uma publicação de 1991 de um grupo canadense, que é a questão da plasmaférese. Então, randomização, pacientes com microangiopatia trombótica barra PTT, randomizados para plasma em altas doses ou plasmaférese, mostrando uma sobrevida de 63% no plasma em altas doses para 78% com o tratamento da plasmaférese. Uma situação que tinha uma mortalidade por volta de 90% anterior ao tratamento. Então, depois a gente vai mostrar na prática como isso funciona, mas basicamente a decisão de comércio de plasmaférese é uma decisão que você não consegue esperar todo o seu arsenal diagnóstico para você começar a instituir. E aqui é a questão da CHU atípica, né? Então você tem o sistema de complemento, por alguma deficiência de fator de inibição, você tem uma hiperativação desse sistema, culminando com a produção do complexo de ataque à membrana, IC5, e a droga que bloqueia a produção do C5, que é o eculizumab. Bom, aí você fala assim, legal, Thiago, mas na beira-leito ali, com o meu paciente, qual o caminho que eu devo traçar? E aí a gente traz aqui o Plasmic Score. O Plasmic Score, o que ele foi, pessoal? Ele foi um estudo daquele Women's in Brigham Hospital em Boston. Então, nada mais é do que uma coorte com 214 doentes, 11 anos de acompanhamento. E o que eles fizeram? Fizeram, ó, dos pacientes que se apresentam com quais características clínicas ou laboratoriais, eles têm uma acurácia para que, se eu pedir a dosagem da Adams TS13, ela vir negativa. Então, a pergunta que o Plasmic Score se propõe a responder é: qual a probabilidade pré-teste de você vir com deficiência de Adams TS13? Obviamente, a deficiência de Adams TS13 é vinculado ao diagnóstico da PTT. Mas muitas vezes a gente vê essa confusão no dia a dia, que é falar assim, o Plasmic Score dele veio alto, muito provavelmente ele tem PTT. Não, muito provavelmente você vai pedir o Adams TS13, ele vai vir baixo. Então, é isso que o score se propõe, tá bom? E aí, o que o score traz pra gente, pessoal? São algumas perguntinhas aqui. Então, plaqueta. Plaqueta. Presença de hemólise com anemia hemolítica microangiopática, disfunção renal, história de câncer, história de transplante de medula óssea, coagulograma normal e VCM baixo. Então, se eu tenho aqui plaqueta baixa, ganho 1 ponto. Creatinina normal, ganho 1 ponto, né? Aqui predizendo aqui que PTT tem mais acometimento neurológico do que renal. Presença de anemia hemolítica microangiopática, ausência de câncer, ausência de história de transplante de medula óssea, coagulograma normal e VCM baixo. E aí, a partir dessa pontuação, eu tenho uma probabilidade baixa, intermediária ou alta de que, se eu pedir Adams TS13, esse Adams TS13 vai vir baixo. Faz sentido? Beleza.
Só que o Plasmic Score, ele não vem sozinho aí. Aqui é só se vocês quiserem colocar online, tem maneiras de calcular rápido aí o Plasmic Score, né? Tem algumas calculadoras online. Mas tem outros scores também. Um deles é o score francês, né? Então, isso aqui ó. Mostrando aqui, com uma sensibilidade dos 3 critérios por volta de 44%, e nos 3 critérios positivos, a especificidade por volta de 97%. Quando você compara cabeça a cabeça os scores, todos eles têm uma boa correlação com a dosagem da Adams TS13. Porém, o Plasmic Score, ele tem a melhor área embaixo da curva aqui de acurácia, por volta de 0,73. Então, você perguntar atualmente na prática clínica, o melhor modelo para você diferenciar é sim o Plasmic Score dessa população. Bom, e aqui, um guideline da ISTH, publicado em 2020, como organizar tudo isso que a gente estava conversando. Então, se você tem um paciente com a característica clínica sugestiva de uma PTT, anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia e lesão de órgão-alvo, com uma probabilidade pré-teste acima de 90% aqui pelo seu Plasmic Score, você começa a plasmaférese e dosa sua Adams TS13. A dosagem da sua Adams TS13 veio acima de 20%, considere outro diagnóstico. Veio intermediário, tom de cinza, usar o famoso julgamento clínico. E abaixo de 10% confirmou o seu diagnóstico de PTT. E no meio do caminho, a inclusão aqui do Caplacizumab. Então, na prática, pessoal, aqui a gente vai trazer um caso real que a gente vivenciou mais ou menos há um mês atrás. O paciente chegou com microangiopatia, sugestão de microangiopatia trombótica. Se descartou que seja uma CHU clássica, ou seja, diarreia positiva. Institua sua PTT, sua plasmaférese, a partir do Plasmic Score, peça a dosagem da sua Adams TS13. Chegou a Adams TS13, confirmou seu diagnóstico de PTT, siga sua linha de raciocínio de PTT se ele vier abaixo de 10%. Veio acima de 20%, muito provavelmente não é uma PTT, vai atrás de outro diagnóstico diferencial das suas microangiopatias trombóticas. Bom, como que se apresenta na prática, pessoal? Isso aqui é um caso que a gente vivenciou no hospital mais ou menos há um mês atrás. Então, a paciente é feminina, 36 anos, um pós-operatório de cirurgia bariátrica, transtorno de ansiedade e uma doença renal policística familiar, em uso de anticoncepcional e Zolpidem. Ela chega no hospital com uma queixa de cansaço, tá? Com início de mais ou menos uma semana, sem outros sintomas prévios. Essa paciente, pelo fato dela ter essa cirurgia bariátrica, ela fazia exames periódicos. Isso aqui é em março, então. Isso aqui é mais ou menos 3 meses antes da internação. Ela tinha um HB de 13, plaqueta de 203 mil, tá? Função renal boa e eletrólitos bons aí. E aí, nos exames de admissão, como que ela se apresenta? Um HB de 8. Isso aqui é muito... Enfim. Um HB de 8, a plaqueta de 36 mil, 5 de creatinina, 144 de ureia e ácido úrico de 7,1, né? Quando você vai ver, ela tem ferritina aumentada, marcadores inflamatórios aumentados, então é uma insuficiência renal aguda numa paciente com uma bicitopenia, né? Vamos investigar um pouquinho mais essa questão da anemia dessa paciente. Acho que travou de novo, né? Agora foi. Legal. Então, da investigação, ela vem com fibrinogênio normal, dedímero aumentado, coagulograma normal. Então, você vai posição dedímero aumentado. Do ponto de vista de sedimento urinário, ela tem um sedimento urinário rico, 74 mil hemácias, tem presença de proteína na urina, e essa proteína em 24 horas ela é dosada em 3,2 gramas. Tá bom? Investigação da síndrome glomerular dela. Complemento normal, ANCA negativo, antimembrana basal glomerular negativo. Anemia, esquizócito presente, DHL aumentado, bilirrubina indireta aumentada e aptoglobina baixa. Então, aqui o que ela tem?
uma anemia hemolítica, aptoglobina baixa, bilirrubina aumentada, DHL aumentado, com sugestão dessa anemia hemolítica ser de etiologia periférica, destruição, esquizócito presente na periferia, associado a trombocitopenia e lesão de órgão-alvo. Então, o diagnóstico sindrômico dessa paciente nesse momento é uma microangiopatia trombótica. Tá bom? Legal. Ecocardiograma sem alterações, Doppler sem alteração, ultrassom de abdômen, ela tem alguns cistos renais. Na verdade, depois, esse diagnóstico policístico nem se confirmou. Na verdade, eram cistos adquiridos, ela não tinha história familiar nenhuma positiva para doença renal policística autossômica. E o mielograma com discreta hipercelularidade, quer dizer, essa bicitopenia dela não era nada de medula, né? Era mais coisa periférica. Laboratorialmente, marcadores de doença autoimune negativos, né? Estão descartando lúpus. E é indicado hemodiálise para uremia. No momento da indicação da hemodiálise, ela tem 217 de ureia, creatinina de 10, mantém com aptoglobina baixa e esquizócitos na periferia. E aí, nesse momento, é indicado uma biópsia renal para essa paciente. A biópsia renal, ela vem com compartimento glomerular normal. Não tem nenhum acometimento glomerular. Porém, ela vem com os vasos sanguíneos todos ocluídos, microtrombos na biópsia dessa paciente. Então, ela dá como a imunofluorescência mostrando depósito de IgM e fator de complemento. E a conclusão, ela dá como uma microangiopatia trombótica em fase exudativa. Então, pode ser legal. Então, essa paciente tem anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia e a lesão de órgão-alvo dela, que é insuficiência renal. A biópsia mostra que é um processo vascular, uma microangiopatia trombótica. Mas qual que é a etiologia disso? Putz, não sabemos. O que a gente fez? Ganha um Shile, diálise e plasmaférese. Enquanto isso, o Adams TS13 rodando, né? Então, corticoide, plasmaférese e Adams TS13 dessa doente, quando ela chega, ela vem com uma porcentagem de 70% de atividade de Adams TS13. Descartou ou confirmou o PTT? Opção A, descartou. Opção B, confirmou. Opção C, acaba logo isso daí. Descartou, né? Então, 70% de atividade de Adams TS13, descartou o PTT. E aí ela ficou com o diagnóstico de uma microangiopatia trombótica por uma síndrome hemolítica urêmica mediada por complemento e foi iniciado o eculizumab para essa paciente. Bom. Então, mensagem para levar para casa, pessoal. A microangiopatia trombótica se manifesta por uma anemia hemolítica microangiopática, e aí entender quais são os marcadores laboratoriais da anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia, lesão de órgão-alvo. Uma série de condições levam a MAT, e o marco inicial é a lesão endotelial. Por vezes, a gente, né, intensivista, se depara com disfunção orgânica decorrente do evento trombótico microangiopático. A urgência no tratamento da PTT é um fator impactante em mortalidade. Então, pensou em microangiopatia trombótica, comece seu tratamento para PTT, calcule seu plasmic score e peça seu Adams TS13. E o plasmic score é um ponto de valor preditivo pré-teste até o resultado da sua atividade de Adams TS13. E a cronologia e opções de tratamento dessa condição, nos últimos anos, ela vem mudando bastante. Então, é importante a gente começar a navegar nessa questão, porque eu digo, sei lá, quando eu me formei em 2004, você tinha um diagnóstico de microangiopatia trombótica, uma PTT, o que eu tinha para fazer era plasma em altas doses e bater na banco de sangue lá para ver se era disponível fazer uma plasmaférese, pelo amor de Deus, né? Então, hoje a gente vê que existem algumas opções de mediação e imunomodulação desses pacientes. Era isso, pessoal. Esse daí é o pessoal que toca o rock and roll lá no dia a dia aí da UTI. Obrigado pela atenção aí. Dúvidas? Exato. Solta a internet. Boa noite. Na internet também, alguém tem alguma dúvida? Pode colocar no chat aqui também. Vamos dar uma olhadinha no chat.
Oi, Thiago, tudo bem? É o Antônio, cara. Ô, Antônio, tudo bem? E aí, para dar aqui, eu não consegui comparecer aqui porque por causa da tropa aqui, mini tropa, mas excelente a aula, cara, excelente, parabéns, viu? Me Legal, lembrou obrigado. um caso que eu não sei se você chegou a ver há muito tempo atrás, né? Na época que a gente estava no Sírio, a gente pegou uma paciente jovem, era um caso bem parecido, mas que eu acho que a Dantes 13 veio baixa, né? E a gente acabou fazendo a plasmaferese e teve uma baita resposta, né? Poucos dias depois ela melhorou bem, enfim. Mas esse caso me marcou muito a época que a gente acompanhou lá, ficou na UTI da Neuro, enfim. Legal. Mas Era uma PTT. era uma PTT. Legal. E, nossa, muito legal, cara. Bacana. Parabéns. Valeu, Antônio. Obrigado, meu. Mais alguém, gente? Cris trabalha na UTI com a gente, ele é hematologista. Alguma dúvida? Alguma colocação? Alguém aqui na plateia? À vontade. Perfeito, então, gente. Gostaria de agradecer ao Dr. Tiago Romano, Imagina, sempre obrigado, presente aqui. Muito obrigado, foi realmente muito boa a aula, né? Muito obrigado pela presença mais uma vez. Tiago, Obrigado. Obrigado. vou deixar você com as considerações finais. Eu acho que queria agradecer a presença e ao convite, né? Dizer que é uma situação rara, então, uma situação que não é todo dia que a gente se depara, mas que, quando a gente se depara com essa tríade na nossa frente, é algo que a gente tem que levantar a possibilidade, né? Entender que, principalmente num centro grande como a gente está, dá para levantar a mão e pedir ajuda, e as opções terapêuticas são grandes aí para essa situação, né? Acho que é isso. Obrigado. Obrigado, gente. Uma boa noite. Obrigado, Tiago. E não esqueçam de assinar a lista de presença, ok? Boa noite a todos.